como que você acredita que a PNL pode ter um impacto significativo, assim, nos resultados de uma empresa, de um empresário, de um executivo que está ouvindo a gente? Isso aí para empresa é tudo, né? O que sustenta a empresa, basicamente. Programação neurolinguística, basicamente, é uma ferramenta de comunicação que te permite ser específico para atingir algum objetivo que você tem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rugido Cast. E hoje eu trouxe um tema muito especial que me fala com muito carinho ao coração, porque a PNL transformou a minha vida, transformou a minha maternidade, transformou a minha empresa, o meu lado empresária. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com vocês sobre isso. Antes de mais nada, pensa que a gente vai falar sobre comunicação, como empoderar a sua comunicação usando técnicas de PNL para empoderar, acelerar o seu negócio. E eu tô falando com uma pessoa de muito resultado, consegui trazer uma pessoa de muito resultado aqui, uma pessoa que basicamente está por trás de um instituto que já ajudou empresas a dobrarem as suas vendas depois que elas participaram dos cursos de PNL e adotaram as técnicas de PNL. Então, não sei você, mas eu ia querer dobrar as minhas vendas. Então, acho que é melhor você ficar até o final desse episódio. Já pega papel e caneta, prepara o bloco de notas aí no seu celular. Eu sempre digo, às vezes, o que a gente precisa é só um insight para virar o nosso jogo. Então, bem-vinda, Carol Meirelles! Obrigada! É uma honra, uma alegria estar aqui. Nossa, quando você chamou, fiquei super feliz. Tipo de momento uau, sabe? Caramba! Ó, eu que tô feliz, gente, porque eu vou confessar que eu sou ouvinte assídua. Os meus 35 minutinhos de manhã, quando eu consigo ir pra academia, eu fico lá ouvindo o Café com PNL do Inex. E a Carol manda muito bem junto com a Vivi, junto com... Ai, meu Deus, com o Natan. Olha só, é que o Natan é o mais quietinho no podcast, né? Desculpa aí, Natan. É, ele vive reclamando que a gente fala demais. E aí, assim... É maravilhoso. Pensa assim, às vezes tem um episódio que eu mando para as pessoas, para minha mãe, para as amigas, para algum conhecido, às vezes colaborador no trabalho, que eu sei que tem algum desafio pessoal com inteligência emocional, com soft skills, e aí eu falo assim, olha, isso aqui é ouro, isso aqui é 5 anos de terapia num episódio. Então, eu não tô exagerando, viu, gente? Não é rasgação de seda, não. É real, oficial. E a Carol parece, gente... Parece não, ela é super novinha. Quantos anos você tem, Carol? 28. Mas ela parece mais nova, né, gente? Mas a Carol, essa menina, é um furacão. Vocês não têm noção da jornada dessa menina aqui. Eu vou aqui ler rapidamente a biografia dela pra vocês entenderem o que essa menina já fez com 28 anos. Olha só, pra vocês terem uma ideia da parte técnica, né, da pessoa, assim, além da jornada dela, né, porque acho que ela tá no Inex desde quantos anos? Então, na verdade... Eu nasci no Inex. Eu nasci literalmente. No Inex, mas eu trabalhei em consultoria. Eu não trabalhava no Sim, Inex de fato. sim. Eu acompanhava os cursos, mas eu fui pro Inex, acho que há uns 2 anos, Sim. 2, 3, por aí. Mas seu pai foi fundador do Inex, então dá pra dizer que você praticamente nasceu. Então, além né, ter nascido no Inex, você tem toda uma jornada em consultoria também. E aí, olha só, a mocinha é apenas engenheira pela Poli da USP, né? Pós-graduada em Neurociência e Psicologia Aplicada. Master Practitioner em Programação Neurolinguística. O Master é meu queridinho. Eu fiz também. Responsável pelos cursos In Company do Inex de São Paulo. Ministra o curso Master em Comunicação e Estratégias de Apresentação no Inex, co-apresentadora do podcast Café com PNL, que a gente falou aqui, que basicamente ficou entre os 5% mais compartilhados nível global no Spotify, na categoria. Enfim, é um currículo, né, minha gente? E aí, me ajuda a transformar a comunicação de quem está ouvindo aqui, porque, assim, comunicação... É igual educação financeira, tinha que ter na escola. Aliás, nos Estados Unidos,
tem, né? Tem oratória, tem até uma preocupação de alguns pais, da criança chega em casa e o pai fala, como foi seu dia? E a pessoa fica puxando lá com técnica de oratória, tem vários cursos na escola, enfim. Aqui a gente não tem tanto essa tradição e a comunicação é um superpoder. E a PNL consegue empoderar esse superpoder ou desenvolver essa técnica para quem não tem. Então, eu queria começar te pedindo aí para a gente transformar a vida de quem está ouvindo aqui. Como que você acredita que a PNL pode ter um impacto significativo assim, nos resultados de uma empresa, de um empresário, de um executivo que está ouvindo a gente? Muito bom. A PNL é uma ferramenta de comunicação, né? Resumindo, assim, muito em Ótimo, vamos 3 colocar todo mundo na palavras. mesma página, né? Programação neurolinguística, basicamente, é uma ferramenta de comunicação que te permite ser específico para atingir algum objetivo que você tem. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um objetivo de acessar alguma memória dentro da parte do Master Practitioner, você tem uma ferramenta de comunicação específica que vai te ajudar a acessar crenças, alguma outra memória para você ressignificar. Dentro de uma empresa, a comunicação específica vai te ajudar a entender quais são as motivações do seu colaborador, que está ali junto com você, dos seus pares, vai te ajudar a dar feedbacks de uma melhor forma, que a pessoa receba de uma melhor forma, vai ajudar com que a equipe em si tenha coeficiente de adversidade, né? Saiba lidar com os conflitos que apareçam ali. Ela vai te tirar de muitos conflitos. Isso aí, para empresa, é tudo, né? O que sustenta a empresa, basicamente. Tem um empresário que eu gosto muito, que chama Ben Horowitz, que escreveu O Lado Difícil das Situações Difíceis, que ele fala que é fácil, na cabeça dele, é fácil construir um organograma de uma empresa. O difícil mesmo é fazer as pessoas se comunicarem dentro dele. Reunião é um negócio super tranquilo, né? A gente sempre termina a reunião sabendo exatamente como é que vai ser o plano de ação. Todo mundo com muita clareza, sempre. Só que não. Ai, perdão. Não. É muito difícil conduzir reuniões com todo mundo alinhado, e a PNL ela ajuda muito nesse sentido, né? De fazer as coisas andarem, de fato, a comunicação fluir entre os silos, né? Entre as áreas da empresa, e isso ajuda muito. Quais são os principais desafios? Assim, você está à frente dessa área corporativa no INEX, né? Quais são os principais desafios, as dores que as empresas chegam para vocês falando? Ai, me ajuda! Principalmente a questão de feedback, ou porque o colaborador não sabe receber feedback da melhor maneira. Ele terceiriza, ele justifica, ao invés de assumir a responsabilidade. Existe uma diferença, né, entre culpa e responsabilidade. E a pessoa, muitas vezes, ela entende que você está levando para o pessoal dela, quando, na verdade, você está pedindo a responsabilidade dela para agir em cima de algum problema. Ou seja, eu não leva para culpa e não para responsabilidade. E não pra responsabilidade. Legal. E o oposto também, né? Tem a pessoa que recebe mal, e a pessoa que dá feedback de uma forma torta, né? Ou não dá feedback por o que a gente chama de empatia ruinosa, né? Que é a pessoa deixa de dar feedback por medo de ferir o outro, mas, na verdade, ela está impedindo o crescimento dessa outra pessoa. Nossa, é maravilhoso isso. Ou o oposto, é extremamente agressiva porque ela não percebe que a forma com que ela dá feedback também não está chegando no outro, não está ajudando o outro a evoluir. Muito pelo contrário. Joga para o pessoal, joga para culpa, mais uma vez, a essência da pessoa e não o comportamento que ela teve. E aí vira uma zona, né? Hoje em dia a gente fala tanto de cultura de feedback aberto, empatia assertiva e tudo mais, e é importante a gente saber comunicar isso da melhor forma possível. E o outro tema é reuniões, que também é um negócio que surge muito, que é como criar uma sequência de rituais que fazem sentido para a sua empresa, que as pessoas tenham clareza de onde elas devem e em que momento elas devem surgir com cada tema dentro da conversa para fazer as coisas funcionarem e todo mundo terminar o dia, desligar o computador no horário certo, sabendo que cumpriu aquilo que precisava. Adorei o que você falou sobre feedback, acho que é um desafio gigante, né? Como chegar nesse meio termo?
entre deixar de dar o feedback porque quer passar a mão, né? Quer ser aquele líder bonzinho, agradar, ou ficar com medo de ferir a pessoa. E o outro extremo que você colocou, que é aquela pessoa que dá o feedback de uma forma, às vezes, super objetiva, sem ter cuidado, sem perceber como é que é o perfil da pessoa. Olha, a gente fala muito, dentro da programação neurolinguística, que mapa não é território. Vou explicar melhor o que é isso. A gente vive, no nosso dia a dia, vários fatos, mas não necessariamente a gente traz tudo isso para a nossa memória, porque o mundo ele é muito rico e ele é muito cheio de informações, e a gente não é capaz de condensar tudo isso ao mesmo tempo, e muito menos resumir isso através da nossa fala. Por exemplo, estou sentada aqui na sua frente e até agora eu não parei para reparar, sei lá, quantas lajotas tem no chão. Porque eu não sou arquiteta, não é um negócio que despertaria meu interesse, portanto, não registrei essa informação. Quando eu for contar alguma informação para você, eu não vou contar sobre como é essa sala. Eu vou contar a minha representação interna do que seria essa sala. Uhum. Que é cheia de distorções, omissões e generalizações. E você vai me interpretar não com o que eu falei, mas com o que está no seu mapa. E aí as pessoas se perdem. Poxa, então, como é que eu vou fazer a pessoa entender o que eu estou querendo dizer, se o que eu estou querendo dizer já não é a realidade e o que ela me escuta também já não é o que eu quis dizer? A gente tem que voltar sempre para o fato. Dados e fatos. Especificamente, o que aconteceu. Uma coisa você falar, ai, olha seu slide, está todo desorganizado. Tá, mas o que significa desorganização? Se você der um feedback assim para uma pessoa, ela vai ficar perdida. Poxa, será que ele quer que eu mexa no português aqui? Será que ele quer que eu mexa na cor? Especificamente, tal coisa tá tantos centímetros, tá desalinhado aqui em relação a tal imagem. Especificamente, que aí você foge, primeiro, de ter medo de dar feedback para a pessoa, porque quando você vai no fato, você não fere a essência do outro. Uhum. E o outro fica mais aberto a responder, porque contra fatos, né? Não tem o que a outra pessoa falar. Então, sempre quando você conseguir jogar para o fato, quanto mais você joga para o fato, melhor. Pegou a dica? Maravilhoso isso, hein? Não digamos que é super fácil, mas é possível, né? Vamos combinar que é um caminho necessário. Possível e necessário, né? Bom, tem muitas perguntas aqui, muitas perguntas. Tinha uma pergunta que é para você contar um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional e como que você se interessou pela PNL. E é óbvio que eu sei essa história. Porque eu te conheço há muitos anos. Mas, acho que quero adicionar aí essa pergunta, uma coisa muito legal que eu, como ouvinte assídua do Café com PNL, você já falou algumas vezes que você é uma pessoa mais analítica. E como que a PNL te ajuda, assim, no dia a dia, na sua comunicação? Porque eu entendo, pelo seu desempenho maravilhoso no Café com PNL, que ela te ajudou a desenvolver a comunicação. Como que foi isso? Porque, assim, quase não parece que você é analítico, a não ser que para pessoas que conhecem muito DISC, por exemplo. E introvertida e tudo mais. Sim. Eu fui fugindo da comunicação, né? Eu fui para exatas, depois para neurociência. Mas eu tinha muita dificuldade. Na verdade, eu só comecei a desenrolar, acho que depois do meu practitioner. Foi 2015 ou 2016, que eu entendi o que estava acontecendo comigo, porque até então eu não sentia falta de me comunicar. E começou a pesar, começou a fazer falta. Tá, vamos olhar o que é isso, né? Vamos analisar com profundidade. E aí foi num exercício de linha do tempo. Eu lembrei de uma situação que, enfim, eu era muito, muito criancinha. Meus pais, eles saíram da cidade. Minha família era de São Paulo, meus pais se mudaram para São José, porque os dois são médicos, e eles conseguiram uma oportunidade de trabalho em outra cidade. E não tinha família na minha cidade. E quando a gente ia voltar para visitar a família, tava todas as crianças reunidas ali, e eu de fora, porque eu não tinha a menor noção do que eles estavam conversando, eu não fazia parte do círculo, né? E aí, ali, veio essa crença de não sou interessante, não faz sentido... Para que eu vou me comunicar se ninguém vai me ouvir, se... Né? Melhor não tenho ficar nada para escutando. compartilhar.
Eu nunca imaginei que a minha dificuldade de comunicação viesse daí. A gente nunca imagina. E a linha do tempo é maravilhosa, é um exercício maravilhoso. Né? É super potente. Para quem gosta dessa parte, é sensacional. E aí, desde então, isso não significa que a comunicação mudou da água para o vinho do nada. Isso significa que eu deixei de ter aquela crença limitante daquele jeito. Ainda assim, a gente precisa treinar muito, muito. E aí a Viviane, né, que também é co-apresentadora do Café com PNL, sempre me empurrava. Desde então, ela começou a me empurrar para os maiores perrengues que você pode imaginar. Porque não adianta, para a gente adquirir repertório comportamental, que é o que vai, de fato, transformar tudo que você lê em algo aplicável, não tem jeito, tem que treinar, tem que entrar em campo. E aí vai desenvolvendo. Mas você começou em consultoria, sua trajetória profissional. Eu fiz estágio, na verdade. Eu sou engenheira civil, né? Eu fiz estágio em engenharia civil por pouquíssimo tempo. Aí eu percebi que o que eu mais gostava de fazer não era necessariamente o cronograma físico-financeiro da obra. O que eu gostava mesmo é quando uma pessoa de alguma outra área estava passando por um desafio e não sabia como é que ia resolver. E aí a gente precisava criar um novo sistema, um novo processo para ver se simplifica isso aqui, porque está muito complicado, está gastando muito tempo da equipe. E aí eu brilhava o olho, né? Vamos lá, vamos fazer. E aí eu me empolgava muito mais com ajudar uma pessoa que, poxa, não tinha nada a ver com a minha área, do que, de fato, fazer aquilo ali. E aí eu acabei migrando para consultoria. Dentro de consultoria, eu acabei gostando muito da parte de gente de gestão. Planejamento estratégico, metas, orçamento. E aí eu fui voltando aos poucos para a origem. Não tem como, eu fujo. Doutor Neil falou assim, vem cá. E eu ficava pensando, quando você fala sobre gente e gestão, muito dos trabalhos é a gente pensar em rituais, principalmente para startup, que eu cheguei a pegar bastante caso assim, inclusive no Inex. Poxa, quais serão os nossos rituais? Quais serão nossas reuniões? Né? Como é que a gente vai dividir as áreas da empresa e tudo mais? E muito disso passa por ter um monte de reuniões para decidir isso. E elas... Poxa, eu ficava pensando, gente, se o pessoal conhecesse PNL... Ia ser tão mais fácil. Já teria acabado essa reunião faz tanto tempo. A gente está aqui. E aí, bateu saudade do que eu fazia. Acabei vindo para o Inex. Mas essa foi a história. Sensacional, sensacional. E vamos lá, me conta um exemplo prático. Você está falando aí de como você olhava para isso e você sentia que a PNL podia ajudar essas empresas. Então, me conta agora um exemplo prático de como que você usou a PNL, ou vocês, né, lá no Instituto, para resolver um problema de comunicação no ambiente corporativo. Para quem está ouvindo a gente aqui, poder, de repente, modelar isso ou replicar no seu negócio. Cara, teve uma vez que teve um conflito entre 2 superintendentes. Por um acaso, era dentro da construção civil também, não era na mesma empresa que eu trabalhei, mas era uma pessoa mais tradicional que não queria automatizar um determinado processo por conta de controle de qualidade. Ela não acreditava que o processo automático ia trazer tanta qualidade quanto ela, de fato, olhando linha por linha ali dos projetos. E o outro querendo automatizar porque vai trazer eficiência, vai trazer corte de custo e parará. E eles entraram naquele conflito e ninguém saía disso, né? E, poxa, 2 superintendentes... Parece um negócio bobo, mas não é. Não é. É um atraso gigantesco na obra que eles estavam lá discutindo se ia, se não ia e... Reflete em dinheiro, reflete em tempo, reflete em uma série de coisas. Pra caramba, até porque, sei lá, o atraso para uma obra custa muito, né? Empréstimo de muito dinheiro para executar a obra. Enfim. E qual que é a ideia, né? Quando a gente resolve conflito, primeiro vem disso que eu falei para você, de mostrar para os dois que mapa não é território. Outra coisa muito importante é o rapport, que eu não sei se... Boa, vamos falar de rapport. Bom, se mapa não é território, eu quero que você me entenda. Qual é a mapa que você mais entende no mundo? O seu próprio.
Tá, então se eu aproximar o meu mapa do seu mapa, será que você vai entender melhor o que eu tô querendo dizer? Muito provavelmente. E aí entra o rapport. Rapport é uma palavra em francês, não tem muito uma tradução aqui para o Brasil que reflita exatamente o que significa, mas eu aproximaria de relação. É uma relação. Por exemplo, você pode falar rapport num tecido. O que é o rapport no tecido? Quanto os fios estão interligados, amarrados. Rapport num relacionamento, você pode usar também. Ou, por exemplo, num estágio. O rapport do estágio seria a relação de tudo que a pessoa fez ao longo do estágio dela. Enfim. E o que é o rapport? É você aproximar empaticamente o seu mapa do outro, do mapa da outra pessoa. Eu não sei como essa pessoa pensa exatamente tintim por tintim, mas eu sei, por exemplo, que ela fala com um tom um pouco mais alto ou fala um pouco mais rápido. Ok, então, se eu aumentar um pouquinho a velocidade da minha fala, se eu aumentar um pouquinho o tom da minha voz, ela vai sentir, opa, ela tá me entendendo. Ela tá falando que nem eu, então ela tá me entendendo. E aí a gente estabelece essa comunicação muito mais fácil. Você se abre muito mais as ideias que eu vou passar se você percebe que a gente está na mesma sintonia. Que a gente está na mesma sintonia. É como se, eu não sei se já aconteceu com quem está em casa, mas acontece com algumas pessoas, quando você vai viajar para um lugar que a pessoa tem um sotaque diferente, e aí quando você vê... Você tá falando igual. Você tá falando igual. É rapport. Você aproxima tanto, e inconscientemente isso, o seu mapa do outro, que daqui a pouco você tá falando parecido com a pessoa, né? Um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido. Parece mágica. A gente fala, você não precisa acreditar em mim, você precisa fazer. Faz e depois me conta. Se você que tá aí em casa. É simples, não exige, não é nenhum cientista de foguete. É simples, é só começar a prestar atenção no jeito que as pessoas se comunicam. Não é para imitar o jeito que as pessoas comunicam, senão fica meio ridículo, mas acompanhar. A pessoa fala um pouquinho mais devagar, você fala um pouquinho mais devagar. Um pouquinho mais rápido, você fala um pouquinho mais rápido. E por aí vai, já traz uma diferença absurda. Que as duas pessoas se abrem para, de fato, compartilhar o que está acontecendo. Beleza. Esse é o começo da história, né? O conflito continuou lá, né? A mulher não querendo automatizar e o superintendente querendo automatizar e não saía disso. O próximo passo para sair de um conflito desse é uma outra pressuposição da programação neurolinguística, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Poxa, os dois super gabaritados, tinham, sei lá, MBA, mandavam muito bem. Não faz sentido você culpar um ou outro. Os dois têm alguma intenção positiva ali que deve ser válida. Puxar a intenção positiva de um, puxar a intenção positiva do outro. Agora a gente não vai olhar mais para a briga. A gente vai olhar para o objetivo da empresa e pensar numa estratégia de atingir as duas intenções positivas em direção ao objetivo da empresa. A gente foge do conflito e vai para a solução. Existe técnica da programação neurolinguística para isso, eu estou falando para você o grosso, né? Mas o que falar, o que perguntar, que palavras usar para perguntar, é que de fato leva eles a um objetivo em comum e a gente sai daquela confusão ali. Segmentar para cima, basicamente, né? Segmentar para cima. E, enfim, aí usa metamodelo até não poder mais. Prestidigitação, que você que fez master conhece um pouco melhor. E por aí vai. Mas uma hora saiu, assim. No final das contas, a gente sempre chega num meio termo que acaba sendo benéfico para os dois. E muitas vezes é uma solução que não se enxerga quando o pessoal está ali no emocional, né? No sistema límbico. Você só enxerga quando você tira o pessoal do problema e faz eles olharem a situação de fora. Que incrível. E aí, resolveu, então? Resolveu. Tá tudo certo. Que incrível. Fluindo. Quem aí não tem um sócio que não está há meses discutindo por alguma coisa ou com uma dificuldade com um colaborador, você tentando convencer o seu líder de alguma coisa há meses, ou seu líder tentando te convencer há meses de algo, e tá aí a estratégia, né? De repente vocês sentarem e aplicarem essa estratégia que a Carol acabou de compartilhar com vocês. Aliás, quais são as técnicas da PNL que são mais, assim, aplicáveis aos executivos?
A primeira é essa que eu falei pra você, do rapport. Não, rapport é maravilhoso. Gente, rapport, assim, bom, eu ia falar, quem trabalha com vendas, todo mundo precisa ser vendedor, né? Porque vendas é a área que é o pulmão de qualquer empresa, de qualquer negócio. Então, rapport é uma ferramenta maravilhosa. Quem não conhece, precisa conhecer. E, meu Deus, né? Não só pra vendedor, pra todo Pra mundo. todo mundo, Ou né? você vai vender sua ideia Relacionamento, ou você dentro vai de alguma vender- reunião. Alguma coisa você vai vender. a sua ideia de viagem pro seu marido, pro seu namorado, pra sua namorada, pra sua esposa, pra sua mãe, pra sua família. Gente, rapport é pra tudo, né? Pro seu filho, pra tudo. E a segunda que a gente usa muito e a gente ensina bastante é o metamodelo, que é uma sequência de perguntas, basicamente, para entender como a outra pessoa funciona, quais são os padrões de comportamento da outra pessoa que está do meu lado. E meus também, né? Porque é muito. Para autoconhecimento também é essencial. Basicamente, é a gente encontrar o pontinho ali que vai fazer a virada de chave e a pessoa vai enxergar a situação de outro jeito. Entender, as pessoas elas são extremamente inespecíficas na comunicação, às vezes, e o metamodelo ele serve para a gente especificar e trazer do nebuloso, né, que é o mapa, para o fato, trazer para o território, para que, enfim, a comunicação flua de uma maneira que faça sentido para os dois. Metamodelo é essencial, assim. Dá mais um exemplo além daquele que você fez da planilha, que eu achei incrível, que acontece muito nas empresas, por exemplo, de comunicação inespecífica para quem está ouvindo a gente. Ó, tem um clássico que acontece bastante, que a gente dá de exemplo, mas é engraçado. A pessoa chegou de manhã, não te deu oi, passou no corredor e não te deu oi. E aí o outro... ela não gosta de mim, deve ter implicado com alguma coisa. E fica vivendo como se esse significado que ela deu pro fato de não receber bom dia fosse um fato e não um significado. É claro que a gente vai julgar, isso é inconsciente, não tem como fugir disso. O problema é a gente viver como se o nosso julgamento fosse a realidade. Uhum. E na maior parte das vezes, se não todas, não é 100% da realidade. E, bom, fazendo perguntas, né? O que especificamente ela fez? Ela te falou alguma coisa? Você traz pro fato. Aliás, é uma outra forma de fazer isso, né? Sempre quando você estiver diante de uma coisa que você não sabe muito bem se é o fato ou se é você que está dando significados a mais para aquilo, pensa, existiria alguma outra coisa que poderia ter levado a pessoa a fazer isso? E aí você começa a reparar se isso é um significado que você deu ou se isso é um fato. Por exemplo, a pessoa passou no corredor e não te deu oi. Beleza, pode ser que ela esteja brava com você mesmo, essa é uma possibilidade. Só que pode ser que ela não tenha te visto. Pode ser que ela esteja pensando em alguma outra coisa, não está num dia bom, ok. Pode ser que alguém tenha chamado ela e ela se distraiu. Olha quantas possibilidades diferentes. Ou seja, muito provavelmente isso não é um fato. Agora, por exemplo, se alguém fala para mim assim, fulano chegou na reunião 4:30 da tarde, existe alguma outra possibilidade? Não, chegou 4:30 da tarde, não tem como. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Ou seja, a gente pensar em outras possibilidades diferentes daquele significado que a gente deu inicialmente, a gente consegue perceber se, de fato, o significado que a gente deu é um significado ou se é um fato mesmo. Um fato simples. Só da gente começar a pensar em outras possibilidades. E o metamodelo, através das perguntas dele, ele vai abrindo essas outras possibilidades de resolver os problemas. Muito bom, ajudar a separar. Eu acho que isso é o principal, assim, do que você está falando, né? E que, como é difícil, como a gente precisa estar presente no dia a dia para fazer esse exercício de, será que eu estou dando um significado? Será que é um fato? Quais são os principais benefícios que você vê, assim, que as pessoas relatam de aplicar PNL nas empresas ou na sua vida como executivo, como empresário? Bom, eu sou prova viva, né? Mas... Vamos lá, o que o pessoal fala além de mim? Que eu já tô rasgando seda demais aqui, vão achar que o negócio é... Gente, não é publi, tá? Não é... Eu convidei a Carol aqui porque realmente é um conteúdo transformador para sua empresa, para o seu negócio, para você, para sua vida. O que o pessoal mais fala é a questão de produtividade que aumenta absurdamente.
Sério? Pra caramba. Porque os líderes são capazes de passar uma clareza melhor de para onde a equipe está indo e manter a equipe coesa para atingir aquele objetivo. E para o líder conseguir fazer isso, ele precisa ter muito na cabeça quais são as motivações de cada um lá dentro. E isso você faz através da comunicação. Você precisa sentar com seu liderado, um por um. Olha, uma coisa que eu indico pra caramba é o one-on-one, né? Pra entender quais são as motivações daquela pessoa ali. E aí, com a comunicação específica, fica muito mais fácil você identificar. Conseguir passar essa clareza especificamente de qual que é a meta para cada um deles ali e fazer eles caminharem juntos, né? Independente de conflito, independente de... Que é um negócio saudável, conflito, se usado de uma maneira adequada, é muito saudável para fazer a empresa evoluir. E é isso. E por que a produtividade é o que eles mais relatam? Porque a equipe flui muito mais fácil. A comunicação flui, ela não trava, os assuntos não travam. Tem muita empresa que passa por isso. Não vou nem... Vou fazer aqui e nem vou comentar com a área do lado, porque eu sei que vai travar meu processo se eu envolver... Eu já vi muito isso. Fulaninho de tal. Então, vou fazendo aqui e deixa quieto. E aí, uma hora vai dar problema, porque uma hora a outra área vai precisar participar e já vai estar mais pra frente no projeto, né? Aí vai travar tudo pra trás, vai voltar tudo pra trás. Porque existe uma dificuldade de comunicação que trava, a pessoa escolhe fugir ao invés de resolver o que tá travando. Por falta de técnica, às vezes, ou, enfim, um líder que consiga enxergar o que tá acontecendo ali. E é isso. Isso que você falou, eu acho muito legal da gente destrinchar aqui, porque a Marta Andrade, que já esteve aqui, que é nossa cliente até na Rugido, ela é coach de grandes equipes e ela dá muitos cursos e ela falou isso aqui e eu achei muito interessante. E ela costuma falar que quando não tem conflito numa equipe de líderes, por exemplo, tem algum problema ali. Geralmente tem um pacto com a mediocridade. E eu achei maravilhoso isso, né? Até sugeri para ela um artigo no LinkedIn sobre isso. A gente vai ajudá-la a desenvolver, porque é fato, né? Parece que assim, então tá. Então, não, deixa quieto, né? Deixa quieto aí na sua área, deixa quieto na minha área e vamos no medíocre, né? Vamos no mediano. O medíocre, porque às vezes a gente fala medíocre, a pessoa já, né? E o medíocre nada mais é do que ficar lá na média, né? Entregar um trabalho ali, fazer o seu e tchau. E ela fala isso, e você falou sobre isso agora. Qual que é a sua visão? A minha visão é um pouco ligada à visão da neurociência, até. Existem alguns neurocientistas que pesquisam conflitos e dinâmicas conflituosas dentro de empresas e dentro de famílias. E existem algumas separações de conflitos. E uma delas é essa aí que eu falei, né? Quando uma pessoa, uma ou duas de uma equipe encrenca com uma ou duas de outra. Não é sempre assim, existem outras dinâmicas. Mas isso já está provado, que esse conflito ele é benéfico. Então, a ideia é... Aí, algumas empresas, lendo essas pesquisas, né, da neurociência, resolveram extrapolar. Então, vou criar conflitos aqui, vou criar uma situação aqui no meu organograma que obrigatoriamente vai levar a conflitos. Não funciona assim. Um conflito... Isso eles já provaram também. Um conflito armado por alguém não vai funcionar. Mas um real funciona muito bem para trazer soluções novas. Enfim, aí dependendo do jeito que você organiza o organograma Explica melhor da empresa, aí como é que seria um conflito saudável, para a empresa. Esse conflito, por exemplo, da automatização é um exemplo de conflito que eu consideraria saudável, ou conflito sobre como executaremos tal estratégia. Então, todo mundo está muito alinhado em qual é a estratégia, o problema é o como. Isso é um conflito saudável. Legal. O problema é se ninguém concorda com a estratégia inicial. Aí não funciona. Aí significa que tem um líder que está pouco presente ou está dando pouca clareza da importância do negócio. Ou não envolveu as pessoas na criação da estratégia também. Que aí um está caminhando para cá, outro está caminhando para lá e ninguém sai do lugar. Muito bom. E como o líder pode engajar melhor a equipe usando a PNL, por exemplo? Que eu acho que é um outro desafio das empresas, sabe?
pequena, grande, média. Que você falou da one-on-one, eu achei bem legal. A gente faz bastante, por exemplo, isso lá na Rugido. E eu vejo muito líder que, tipo, ai, preguiça, né? E aí você faz, e uma coisa que eu já tinha ouvido, e no outro dia eu fiz o one-on-one com vários lá, ficou faltando um. Quando eu consegui sentar com a pessoa, ela falou, ai, achei que você não ia fazer comigo. E é verdade, eles ficam esperando. E é uma ferramenta realmente necessária, mas quais outras que a gente pode ter para engajar a equipe, por exemplo? A gente pode olhar do ponto de vista da pirâmide de Maslow, por exemplo. Abraham Maslow, ele estudou basicamente as necessidades humanas e em que ordem a gente busca suprir cada uma delas. Não é uma verdade universal. Hoje em dia, alguns psicólogos sociais dizem que tem algumas coisas fora de ordem, por exemplo. Eles dizem que a nossa necessidade de aprovação social, de pertencimento a um grupo, deveria estar mais baixo ali na pirâmide do que, de fato, ela está, na época que ela foi construída. Até porque, quando você, por exemplo, é um bebezinho, você precisa da sua mãe para conseguir a sua necessidade básica. Ou seja, se a necessidade básica está ali na base da pirâmide, deveria ter alguma coisa antes, né? Chamada mamãe, para providenciar isso, pelo menos na infância. Mas, basicamente, garantir segurança psicológica, que é dos itens ali da pirâmide de Maslow. Inclusive, se deixando aberto. A melhor forma de você começar, por exemplo, eu quero que as pessoas se sintam à vontade para passar feedback negativo para os outros, porque é importante para evoluir e eu não quero que eles guardem para eles. Começa com você. Olha, gente, me critiquem. Vai, fala aí o que você quiser. Eu não ligo com a forma, depois a gente corrige a forma, isso pouco importa, a gente vai treinando com o tempo. Eu só preciso que vocês me critiquem, porque aí você abre um caminho para eles desenvolverem isso entre eles também. Acho que partindo de você é um bom começo. Outra coisa, né? Além de necessidade de segurança, necessidade de pertencimento. Sensação de pertencimento a um grupo. Quando você conhece a pessoa e você se importa com a pessoa para além do trabalho que ela está fazendo. Coisas simples. Principalmente a galera do online que perdeu essas conversas de corredor que o pessoal do presencial tem. Muitas vezes você começa a reunião, já resolve o que tinha que resolver. Fulaninho, tudo bom? Como é que tá fulaninha de tal, seu filho? Como é que tá sua esposa? Tá tudo certo? Mesmo no one-on-one, vale a pena perguntar. Poxa, tem alguma coisa que tá tirando seu sono? O que tá tirando seu sono esse mês? Que eu possa te ajudar? É uma forma de sensação de pertencimento, é uma forma de você identificar a motivação da pessoa. Autoestima, que é outra linha da pirâmide de Maslow. Eu entro muito em a questão do feedback positivo. Muita gente dá feedback negativo, eu acho muito importante, essencial você dar feedback negativo e deixa o feedback positivo para as avaliações de desempenho. Uma vez a cada 6 meses. A pessoa até esqueceu o que o colaborador fez durante 6 meses. Ela não vai conseguir contar tudo em, 1 hora de conversa a cada 6 meses. E vai deixando passar. Só que pensa, você está no meio de uma crise na sua empresa. A pessoa passou um perrengue gigantesco ali. Ela já recebeu feedback negativo de todo mundo ao redor. Ela mesma já se deu feedback negativo, porque muita gente se destrói a própria autoestima com alguns erros que acontecem, né? E acontece, nós somos humanos. Isso vai minando a autoestima dela, né? Com que motivação que ela vai seguir para o próximo ciclo? As pessoas esquecem de dar feedback positivo. Tem um psicólogo que fala bastante sobre isso, inclusive ele fez um modelo matemático para prever o quanto de feedback positivo você deveria dar para alguém para amenizar alguma situação, experiência negativa que aconteceu por algum motivo dentro da empresa, né? E esse cara chama Losada, a linha se chama linha de Losada, ele chegou num número que é 2,9 alguma coisa, feedbacks positivos para alguma situação negativa. A gente não deve se basear nesse número exatamente, porque, primeiramente, ninguém fica contando quantas coisas... Peraí, eu dei 3 feedbacks positivos, agora eu posso dar um negativo. Primeiramente, e depois porque pode ser muito falso. Você tem que começar a ficar pensando em coisas que não são verdadeiras para você, para tentar compensar. As equipes de alta performance chegam a 6. Então, 6 feedbacks positivos para cada feedback negativo. Mas muito mais importante que o número é a gente entender que... Primeiro, entender a forma com que o outro gosta de ser elogiado e o critério do outro. Por exemplo, uma pessoa, proatividade é um critério importante. Então, eu vou elogiar a proatividade dela
que eu sei que eu vou atender ali a parte de autoestima da pirâmide. O Uhum. outro não, o outro gosta de, sei lá, inteligência. Para ele, um valor importante é inteligência. Beleza, então eu vou em cima, com dados e fatos, vou dar um feedback positivo sobre isso. Todo final do dia, assim, poxa, quem que fez um bom trabalho hoje? É um exercício diário. Todo final do dia, terminou o dia. Tá, quem que eu achei que fez um trabalho legal? Vou lá e falo com ela. Não importa de que área seja, não importa se é meu par, se é uma pessoa, o meu direto, não importa. Identifica e fala. Com o tempo, você torna isso natural. Não vira mais um alarme que você tem que colocar no seu celular para você lembrar de dar feedback positivo. Você vai incluir isso na sua agenda, você inclui isso na sua agenda de forma sem querer. natural. E aí sai. E, por fim, é entender a motivação, né? Que é a realização, que é o último item ali da pirâmide de Maslow, que é o que a gente já falou, né? Conhecer a pessoa, fazer one-on-one ajuda bastante nesse sentido. Outra coisa que ajuda bastante também é na própria contratação, você já abrir os olhos da pessoa para isso. Porque a entrevista de emprego, ela não serve só para você que está contratando entender se a pessoa faz sentido para o cargo. Mas também a pessoa que está sendo contratada entender se faz sentido ela entrar na empresa que ela está e desenvolver a carreira dela naquilo. Porque, às vezes, você está numa cultura, o combinado não sai caro. Se você avisa para ela na entrevista, olha, aqui dentro a gente dá feedback o tempo inteiro. São feedbacks diretos, objetivos, a gente está fazendo isso por seu bem, porque a gente confia no seu potencial e a gente sabe que você pode mais. Portanto, pode ficar tranquila que se alguma coisa acontecer, é normal e é para ser assim, e você pode dar feedback da mesma forma para os seus colegas. Avisa, combinado não sai caro. Maravilhoso. Se você não avisa a cultura, não deixa claro a cultura que você tem, e a pessoa entra achando que... Ah, meu Deus. O primeiro feedback que ela levar, ela vai levar pro pessoal. Ela vai se doer. Você vai ter que ficar pisando em ovos para lidar com a pessoa. Então, no próprio momento da contratação, quanto mais clareza você dá sobre como funciona a sua empresa, menos problema de comunicação você vai ter. Você sabe que a gente implementou um sistema de feedback automático que a pessoa entra, daqui a 3 semanas, a gente chama lá de KPIs, né? Onde a gente, no onboarding da pessoa, a gente fala assim, olha, daqui a 3 semanas a gente vai sentar, você vai se autoavaliar por esses itens aqui, e a gente vai avaliar você por esses itens aqui. E aí, é uma forma da gente entender se tá dando match, se você tá... Mas essa dica que você já vou incluir aqui no nosso onboarding, porque é bem isso. Às vezes a pessoa, até quando a gente senta no KPI, a pessoa fala assim, nossa, mas ninguém... nunca me deu feedback dessa forma, mas ninguém nunca me falou sobre isso. E é isso, a intenção nossa é, poxa, a gente tá gostando do seu trabalho, mas a gente precisa alinhar e melhorar tal questão. Então, pra gente é muito prático, né? Tipo assim, é só isso, né? Adorei essa dica. Você falou de uma coisa muito legal, que ficou ressoando em mim depois de um podcast que eu ouvi de vocês, que foi a questão de critérios, que ajuda demais na venda. E agora você falando também na questão de equipe. Como mapear os critérios? Acho que vocês falaram muito isso num episódio de vendas, que depois vale o pessoal ir lá e assistir e ouvir. Como ser um bom vendedor, né? E para mim, isso sempre foi muito natural. Então, para mim, eu acho que eu nunca encarei venda como venda, porque é natural eu sentar com alguém e a primeira coisa que eu pergunto é qual é o seu desafio no digital? E aí a pessoa vem, geralmente a pessoa desabafa. Ai, porque eu passei por não sei quantas empresas, porque me prometeram isso, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí eu escuto, desabafo, eu falo, olha, isso aqui é o que a gente consegue te entregar, e se a gente não consegue te entregar isso aqui, ninguém vai conseguir te entregar se não fizer de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Então, para mim, isso sempre foi natural. Então, eu sempre comecei ouvindo o critério das pessoas, e aí ficou muito claro isso ouvindo aquele podcast. E aí, óbvio que eu consegui melhorar com as técnicas que vocês passaram. Mas como que a gente faz isso também no dia... Então, assim, queria que você comentasse um pouco sobre isso.
sobre essas técnicas, porque aí as pessoas que estão ouvindo a gente conseguem aplicar, não só em vendas, mas agora com a equipe também. Então, como que eu, líder, ou eu que tenho uma equipe, ou eu que estou na hora como vendedor, como que eu faço para entender o critério do outro, mapear? Muito passa pela pergunta que você faz. Toda vez que você faz uma pergunta, você tem que saber o que você vai fazer com a resposta. Numa situação, por exemplo, vou dar um exemplo bobinho, depois eu falo dentro de empresa. Sei lá, se eu pergunto para uma pessoa, sei lá, você quer comprar um copo quebrado? A pessoa, não quero. Por quê? Por que não? A minha pergunta não foi específica. Eu não consegui identificar qual que é o critério dela para ela comprar o meu copo. É diferente de eu perguntar, de verdade, o que está te impedindo? O que está acontecendo para você não comprar um copo? É que ele não é útil. Beleza. Agora eu ouvi. Utilidade. Tá, utilidade é um critério importante. Eu posso ouvir utilidade e falar, não, mas é baratinho. A pessoa vai comprar? Não é o critério dela. Para ela não importa se é baratinho, continua não sendo útil. Se eu mostrar para você que tem utilidade, você me ouve? É muito mais chance dela falar que sim. Se eu te disser que esse copo quebrado é uma obra de arte, na verdade, é super rara e que você pode colocar para decorar a sua sala XYZ, vai ter utilidade para você? Talvez ainda não esteja no critério da pessoa, mas né, é um caminho, sei lá. Se isso significa utilidade para ela, então sim. Se utilidade para ela significa outra coisa, aí não. É por isso que a gente precisa escolher bem as nossas perguntas. Por exemplo, se tem um colaborador e ele está absorvendo muita coisa, não está delegando nada, e você percebe que ele está sobrecarregado, o outro cidadão não sabe o que está fazendo ali, porque não tem, né, está distribuído de uma forma desigual o trabalho. Aí você chega para ele, você percebeu que você não está delegando, por quê? Por que não? Tá, mas o que vem te impedindo? É uma forma de você identificar o critério. Aí a pessoa vai contar. Não, é que eu não confio, eu não acho ele uma pessoa confiável. Ok, agora você caiu em alguma outra pergunta. Você entende que confiabilidade para ele é um critério importante, mas está extremamente inespecífico. Agora a gente vai especificar. O que especificamente essa pessoa fez que você considera confiável? Não, é porque ele não me mandou o e-mail avisando que ele terminou o trabalho. Saiu não vou delegar nada para... Vamos criar uma estratégia, então, para ele te mandar um e-mail? Se ele te mandar um e-mail, você fica mais confortável em delegar essa tarefa? Não. Se ele me mandar um e-mail, eu fico mais confortável. Beleza. Então, através das perguntas que a gente faz... Já dou de dica. Geralmente, por que não é uma boa pergunta? Que vai vir uma crença, que contra crenças não tem o que você fazer, porque é um negócio extremamente subjetivo. Ou vai vir um por que não? Por que não? Maravilhoso. O que vem te impedindo? Tipo a minha filha de 11 anos. O que ele fez especificamente para você pensar assim, esse tipo de pergunta dá mais caldo, né? Traz para o específico alguma coisa, por exemplo, nesse caso de delegar o quê, ou não. Quando, como, né? O que trazer especificamente, como especificamente, aí você consegue sair de uma forma melhor. E a mesma coisa nas vendas. Mesma coisa nas vendas. Aliás, venda, antes de tudo, né? Comunicação começa com você saber ouvir. É muito mais importante você saber ouvir do que você saber falar, muitas vezes. Porque, principalmente hoje em dia, com as trocentas distrações que a gente tem, a gente desacostumou de focar em um negócio só, sabe? Por exemplo, só no áudio, no que a pessoa tá te falando. Escutativa é um negócio que a gente bate muito, 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 muito na tecla. Aliás, quando você conhece PNL, você ouve muito mais, porque você percebe, além das palavras que a pessoa está falando, a estrutura que ela está usando para se comunicar e o não verbal dela. E aí, assim, você já capta muita coisa. Mas saber ouvir, porque às vezes a pessoa está falando, você está pensando na resposta, que nem eu falei, a pessoa está falando sobre a utilidade do copo, você está querendo vender porque ele é baratinho. Mas é baratinho, compra aí. Mas não é isso que a pessoa acabou de te falar. Sim. Ela quer que você mostre para ela que o copo é útil. Então, essa estrutura ela é muito boa por causa disso, assim, para você reconhecer o critério da pessoa. Muito bom. Se você pudesse dar... Bom, gente, já deu um monte de dica prática, né?
Mas se você pudesse, assim, dar, sei lá, 3 dicas, 3 ferramentas pro empresário, pro executivo que tá ouvindo a gente aqui, assim, pro dia a dia dele, para empoderar a comunicação dele com os liderados, com os clientes, nas vendas, práticas, coisa que ele vai sair daqui, vai aplicar e já vai ter um resultado. O que você diria, assim? Primeiro, rapport. Uhum. Primeiro lugar. Segundo lugar, aquilo que eu te falei do... Poxa, vamos pensar em outras possibilidades para verificar se o que eu tô falando de fato é um fato ou se tá muito inespecífico. E aí você pode fazer essa análise com você mesmo na hora que você for delegar alguma tarefa para alguém. Tá específico o suficiente? Porque aí, quando você for delegar, você já delega de uma maneira que a outra pessoa te entenda. Aí você dá muito mais clareza para essa pessoa. Além disso, eu acho que é aquilo que eu te falei. Quando você tem dentro da sua empresa muito a clareza de quais são os seus rituais, fica muito mais fácil as pessoas seguirem o fluxo e se comunicarem de uma maneira adequada. Se você não dá essa clareza, fica difícil. Por exemplo, dentro de reunião, né? Se a pessoa não sabe em que momento ela deve surgir com qual assunto, ou em que reunião ela deve surgir com qual assunto, você vai começar uma reunião falando sobre uma coisa e, de repente, a pessoa está falando sobre outra completamente diferente, você já desviou do foco e aquilo vira um monstro, você não consegue atacar tudo de uma vez. Agora, se o colaborador ele tem muita clareza de que existe um momento, que ele sabe que ele vai conseguir falar sobre isso, ele fica muito mais tranquilo e ele não ultrapassa aquela linha. E ele não atravessa quando não deveria. Então, quanto mais clareza você consegue dar para a equipe e discutir se está fazendo sentido, porque não é nada cravado em pedra. Se você percebe que o processo não está funcionando, o processo tem que te servir, né? E não o contrário, você servindo o processo. Mas quanto mais clareza do processo você dá para as pessoas que estão ali e de por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, para não ficar um negócio vazio, aí o negócio flui de uma maneira muito mais fácil. Inclusive para estagiário, né? Que muitas vezes acaba pegando umas funções muito operacionais. Avisar, olha, você está fazendo isso porque tal pessoinha ali vai usar essa informação, porque vai para lá e a gente vai conseguir ajudar nosso cliente. Olha que legal isso que a gente conseguiu fazer para o nosso cliente. Mostrar que existe um propósito por trás de cada coisa e um propósito por trás do processo. Todo tipo de clareza que você puder dar para a sua equipe é melhor. E quanto mais feedback, melhor. Não importa se vai sair o feedback torto, você conserta depois, não importa. Depois você aprende a técnica e beleza. Só não deixa de dar feedback. Eu gostei disso que você falou. A própria reunião é um ritual? Sim, sim. Existem, por exemplo, reuniões recorrentes. Uhum. Reunião mensal de resultados. Uhum. Outra coisa muito legal para você dar clareza para o time. Você já deixa... Se você não tem um guia de quais são essas reuniões, mas input, o que tem que entrar para essa reunião acontecer, que se não tiver, não faz sentido ela acontecer. Output, o que a gente tem que sair daqui tendo decidido. Simples, o simples que funciona. Essas duas informações. Começo e o final. E deixar lá no invite, né? Se você tem a prática do e-mail, agenda digital. O título da reunião, que muitas vezes é inespecífico, mas embaixo, na descrição, você pode colocar: responderemos a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. E aí coloca a pergunta que a gente tem que ser saído de lá tendo respondido. Pronto, é um jeito que você deu clareza para a pessoa. E já criou um ritual. E já criou um ritual. ritual. Estabeleceu as linhas. Muito bom. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque no outro dia eu estava ouvindo o Fernando Soares, CEO da Domino's, e ele estava falando exatamente, ele tem todos os rituais dele de reunião, assim, a agenda dele toda certinha, com os líderes, com a empresa inteira, né, all hands, enfim, tudo, cada reunião dele é um ritual, de fato. E ninguém ultrapassa o limite. E ele fala muito sobre isso, assim, não, mas e aí, se o cara, o teu liderado te traz, ele fala, putz, eu direciono, fala, esse não é o momento, não é o lugar, depois porque senão desvirtua e aí não sai. E o líder, ele precisa muito ter a clareza de onde ele está colocando a energia, né? Porque o tempo é escasso.
E é aquilo que você falou, se não sai da reunião e não resolvemos nada. Aquela história da, a reunião podia ter sido e-mail, muito porque não teve aí a ineficiência das reuniões faz muita gente pensar que as reuniões não deveriam existir. Não tinha que ter reunião nenhuma. Eu acho reunião importantíssima. Também. Tem coisa que a gente não consegue resolver mais nunca. Vai ficar 30 anos mandando e-mail um por um e não vai chegar em consenso. Não tem como. Não tem como. É importantíssimo ter reunião. Agora, entre você ter uma reunião que não funciona e não ter reuniões, existe a possibilidade de você aprender técnicas de comunicação específica, de comunicação não violenta, etc, para conseguir direcionar a reunião para um negócio que funcione, que é o caminho que eu acredito ser mais viável, né? Input, output, eu amei isso. Livros, além é óbvio, né, do Café com PNL. Livros, filmes que você recomendaria para quem tá aqui ouvindo a gente? Sobre comunicação, eu indico muito Comunicação Não Violenta, do Rosenberg. Ele é super, super facinho, curtinho e, além de salvar a sua vida como empresário, vai salvar seu relacionamento também. Tem um que eu gosto muito da Kim Scott, que chama Empatia Assertiva. Ela trabalhou na Google durante muito tempo e também na Apple, já foi consultora do Twitter, Tesla, enfim, um currículo do caramba. E ela divide a comunicação em 4 quadrantes, né? Então, o eixo Y seria você se importar pessoalmente com o seu colaborador, o eixo X, desafiar diretamente, e ele diz que as empresas de alta performance, elas estão ali no quadrante de se importar muito pessoalmente, desafiar muito que legal. Quem está ali. E aí ela mostra como você sai de cada um dos 3 outros quadrantes e vai de encontro com o que ela chama de empatia assertiva. É muito bom esse livro. Tem um que eu gosto muito que chama Princípios, do Ray Dalio. Maravilhoso. Ele não é um livro sobre comunicação, mas é um livro sobre princípios que ele usa para decidir coisas, né? Vida e trabalho, na vida pessoal e no trabalho dele, dentro da empresa. E como ele organiza. Ele fala muito sobre sinceridade radical e feedback. É muito bom também nesse sentido. O lado difícil das situações difíceis, ele fala bastante sobre comunicação também. Não é o tema, ele conta mais como ele construiu as empresas e quase quebrou trocentas milhões de vezes antes de chegar na empresa que ele tem hoje, do Ben Horowitz. Vale muito a pena ler. Gente, Carol é um poço de sabedoria, vocês não estão entendendo. Cada episódio lá... E aí o resto são artigos. Eu gosto muito da Harvard Business Review, mas aí são artigos muito, muito separados. Não sei se dá para indicar todos aqui. Agora, o negócio é colocar em prática. Isso aí. Porque não adianta você saber todas as teorias. É que nem, sei lá, não sei se alguém já passou por essa experiência, mas você vai montar um slide para uma apresentação, para uma palestra. Tá lindo o slide. Mas você só vai perceber que você não está sabendo fazer a transição entre um slide e outro quando você fala. Quando você vai lá e fala seu discurso em voz alta. Em campo, né? Quando aí você percebe... Vai a campo. É muito fácil chegar para você e falar, é importante dar feedback, você deveria dar feedback constante. Mas como específico? Que palavra que eu uso, por favor? Sabe, quais são as palavras? Isso aí é te colocando em movimento. Que é um pouco do que a gente faz, né? No Master em Comunicação, quando a gente vai fazer curso para empresa. Colocar a pessoa, de fato, em situações bizarras, assim. Situações que ela precisa sair ali com a comunicação dela. E treinar, é isso que melhora. Você pode passar a sua vida inteira culpando o outro. É o outro que não me entende, eu já falei 1000 vezes isso. Porque a outra pessoa, ela se dói com tudo que eu falo. Ou você pode assumir a responsabilidade pela sua carreira e falar, tá bom. Independente, eu não posso esperar que o outro vai procurar melhorar as suas técnicas, então eu vou melhorar eu as minhas, para que eu esteja empoderada e cuide da minha própria carreira eu mesma e busque outras técnicas para fazer a pessoa me entender de outras formas, né? E flexibilidade é tudo. E autorresponsabilidade, né? Com certeza. Adorei isso. Muito bom! Bom, quem chegou até aqui... te encontra no @acarolmeirelles, com 2 L's, certo? A Carol Meirelles e no Café com PNL, nosso podcast semanal, todas as terças-feiras, com algum assunto. A gente geralmente atende muito os pedidos do pessoal, então é só mandar lá, eu quero esse tema aqui, a gente vai lá e grava, e a gente faz bastante resenha de livro, tem resenha de
tudo que você pode imaginar. De filme. Simon Sinek, aliás, ó, outro que eu podia identificar. Simon Sinek, Simon maravilhoso. Sinek, a gente já fez. Do David Allen sobre produtividade. A gente fez, inclusive, tá o passo a passo ali pra você Qual que é o organizar a sua vida. Indica um episódio aqui poderoso sobre comunicação pra quem tá ouvindo. Além daquele que eu falei sobre vendas, né? Que ficou incrível, como ser um bom vendedor. A gente gravou um Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, que fala sobre comunicação. Que é incrível Tá lá. esse livro também. Tem Como Ser um Bom Vendedor, que você falou. Tem um mais antigo ainda, Como Manter um Relacionamento a Longo Prazo com o Cliente. Bacana. Eu não lembro se é exatamente esse nome. Um que é engraçado, que todo mundo fala... Eu não esperava que ele ia ser tão comentado quanto ele foi, que é o próprio episódio de crenças. Que a gente bate muito em comunicação ali, e muita gente falou, e nem era esse o propósito do episódio. Mas episódio de crenças, porque muita eu acho gente... que a base da comunicação, né? Assim, não tem jeito, reflete demais. Sim, sim. E o @ do Inex? É @Inex Oficial, canal Inex no YouTube e Café com PNL no Spotify. Muito bem. Uma mensagem final que você deixaria aqui, um conselho para quem tá ouvindo a gente? Cara, tem uma frase do Jung que é bem conhecida, que ele fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E muito da comunicação e do teu sucesso como líder vai ser enxergar quem tá ali, do seu lado. Que muitas vezes no dia a dia acaba deixando passar, mas é um ser humano que tá ali. Ele tem suas questões, a vida pessoal dele. Aliás, não existe vida pessoal, vida profissional, existe vida. Acredito muito nisso. E se a pessoa tá bem, a vida dela flui como um todo. Sua responsabilidade como líder... Aliás, sua função como líder não é ser servido, mas é servir. É você facilitar, como se fosse um jogo de curling, né? É você passar a vassourinha para que a outra pessoa consiga ter o caminho dela muito mais fácil, porque você existiu. É para isso que você existe como líder, né? Para facilitar o caminho da sua equipe. Então, olhar o outro como ser humano e o que o outro ser humano precisa de você vai facilitar muito a sua vida, vai melhorar muito sua liderança. Que lindo! Por isso que eu admiro tanto essa menina, gente. Obrigada, Carol. Obrigada. Eu que agradeço. Viu? Obrigada. Foi incrível. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio do Rugido Cast. Até mais.